Chega naquele momento aquele jovem com um galão de leite, que obedeceu à voz do Criador. Ele pediu primeiro, você vê aqui nessa mensagem, olha. Primeiro ele pede, ó. É isso que temos que fazer, pedir. A direção do Todo-Poderoso. Obediência. Olha o que ele pede, olha. Às 22 horas, o jovem começou a dirigir para casa. Sentado no seu carro, ele começou a pedir. Peça a Deus a direção. Peça a condução. A condição de você ir fazer aquela parte. Porque muitas das vezes você tem o material, mas você não tem força de ir. Então aqui veja que ele pediu. Aí. Pedir, Deus, se ainda fala com as pessoas, fala comigo. Vejamos aqui. Ele pediu para Deus falar com ele. E é o que está faltando. Muitas das pessoas querem agir por impulso, das suas maneiras. E não é assim. Peça para Deus te conduzir, para te levar ao porto desejado, para você fazer a vontade dele. E só assim você vai entender o querer dele na sua vida. Peça primeiramente para ele tirar a ansiedade. Peça para ele tirar também toda a incredulidade, que tem muitos incrédulos na terra, que se encontram dentro das igrejas. Não é pessoas do mundo, não. Que às vezes tem pessoa do mundo que crê mais do que aquele que está lá dentro da igreja. E como é que você vai passar a fé que uma vez te foi dada para alguém se nem você mesmo está crendo que o Todo-Poderoso pode fazer aquela obra? Então você precisa pedir. Esse jovem foi guiado. Ele chegou lá na guia de Deus. E precisamos ser guiados. Precisamos chegar nos lugares guiados pelo Todo-Poderoso. E não ir de nós mesmos, nem fazer de nós mesmos, e nem tampouco desviar para outros lugares que o Criador não está mandando. Vejamos que movimento ele fez aqui, na 7ª rua, entrou num beco e foi para um lugar onde tinha bastante comércio, mas estava tudo fechado, casas apagadas a luz. Vejamos o trajeto dele. Tudo isso tinha um ponto de pergunta e um ponto de resposta. O porquê daquilo tudo está acontecendo. Porque ali tinha um casal que orava e clamava a Deus que mandasse um anjo. E esse anjo foi aquele que obedeceu, que ao entrar no seu carro pediu para Deus falar com ele. E veja o que Deus mandou ele fazer. Uma coisa tão simples. Às vezes o Senhor pede tão pouco para nós. E nós achamos que é demais. E queremos que Deus abençoe. Né? Às vezes Deus impulsa o coração, a gente sente, alguém chega para nós, começa a conversar e a gente começa a sentir algo gostoso ali. Vou orar por essa pessoa. Eu vou abençoar essa pessoa, não é uma parte. Eu vou partilhar. Eu tenho 2 quilos de feijão, vou dar 1. Eu tenho 2 quilos de açúcar, eu vou dar 1. Eu tenho 1 quilo, eu vou dividir no meio. É Deus trabalhando. Vejamos a obediência desse rapaz. Ele foi obediente. Quando ele entrou e comprou o galão de leite, mesmo ele sabendo que não era pro lado dele, porque ele sabia que em casa estava tudo bem. Mas se Deus mandou, ele obedeceu. Porque ele pediu para Deus falar com ele. Às vezes você pede para Deus falar com você e quando Deus fala, você não acredita que é Deus. Às vezes Deus toma um vaso para lhe dizer para fazer algo e você não acredita que é Deus. Porque você muitas das vezes você quer que o próprio Deus fale com você. Mas quem somos nós, né? Pecadores, cheio de fraquezas. Para qualquer momento que a gente quiser, o Todo-Poderoso vir falar com a gente. Não que ele não fale, fala sim. Mas tem situação que ele toma um caminho, ele toma um dos dele, que está mais preparado. Vai lá, fala meu servo, fala minha serva, que eu estou com ele, que eu estou com ela, que tudo isso é para uma obra, para o nome meu ser glorificado. E ali você não aceita. Às vezes você diz assim, eu creio. E quando pensa que não, está lá você murmurando, está lá você chorando. Por quê? Não creu que é Deus que falou. Nós precisamos se converter. E precisamos saber que existe vasos na terra que Deus usa. Quantas das vezes o Senhor já se usou de ímpio para falar com a minha alma? De eu sair do meu lar, triste e abatida, para resolver um problema.
E quando chegar no caminho, o Senhor, eu dizer, meu Deus, nem um servo para me saudar. E o Senhor preparar uma criatura. E disse, Deus te abençoe. Você hoje tá bonita. Você é crente? Ó, quem mostrou aquela criatura? Deus. E ali começar aquele diálogo, aquela conversa gostosa. Quando você vê, você tá liberto. Já aconteceu comigo. Uma certa feita, eu vou contar como foi que o Senhor tomou o caminho do meu casamento. Eu estava com um processo na mão da justiça. Um salário maternidade naquela época, da minha menina. E quando eu coloquei aqueles papéis, eu fiz um voto. Se aqueles papéis, se desse vencimento, se o governo mandasse aquela parte para mim, eu iria pagar o meu casamento. Olha o que foi que aconteceu, mas Deus não queria dessa maneira. E ali eu fui, botei os papéis. Quando foi com 30 dias, eu fui buscar o resultado no INSS. Chegou lá, deu negativo. Olha que eu tenho batido em portas e portas têm fechado. Mas quando uma porta fecha, Deus abre um portão. E a serva de Deus, uma serva de Deus tocou em mim. Eu era alma testemunhada. Isso é um testemunho que eu estou passando para você nessa manhã. Eu era alma testemunhada e quando ela tocou em mim, ela perguntou por que eu não assisti os batizos. Eu não respondi nada porque o Senhor não abriu a minha boca. Eu digo, irmã, Deus vai preparar. Mas eu não disse o porquê, porque eu não era casada. E quando foi de noite, Deus revelou os papéis do fórum. Meu esposo e eu. E o Senhor mandava que ela pagasse o nosso casamento. E ela, naquela época, não tinha intimidade comigo. Foi a primeira vez que ela me viu, foi na igreja. Mas viu eu com a minha cunhada, a saudosa que já dorme no Senhor. E perguntou, cadê aquela cunhada sua com o esposo? Aí a minha cunhada passou para ela. E ela disse, olha, diga a ela que eu me chamo Hilda, irmã Hilda, e tem uma barraca de comida na feira, para ela me procurar lá que eu tenho algo da parte de Deus para passar para ela. E a minha cunhada passou para mim e eu fui lá. E quando cheguei lá, me sentei, minhas duas crianças, uma de 1 ano e 2 meses e a outra de 5 anos. E ela pegou as minhas crianças com aquele amor fraternal e disse, irmã, senta aí que eu tenho algo da parte de Deus para te falar. O Senhor me revelou esta semana o teu casamento e disse que é para eu pagar o teu casamento. E eu já tinha dito ao meu esposo, não, bem triste, abatido, porque eu cheguei lá, deu negativo. Eu disse, então nós não vai casar. E aí ela disse, vai botar os papéis. Eu disse, não, irmã, não vou botar os papéis. Tava eu, meu esposo e minhas 2 crianças. Não vou botar os papéis porque eu não tenho condição nenhuma de me casar agora. Eu não tinha nem veste, irmandade, e nem sapato para calçar. Como era que eu ia casar? Minhas filhas sem roupa, meu esposo sem roupa. Ele tinha uma calça. Nós 1 ano e 2 meses indo para congregar ele com uma calça e uma camisa jeans que eu lavava toda quarta-feira e botava para enxugar, e ele ficava de bermuda dentro de casa com aquelas roupinhas, aqueles shortinhos de jogador do Bahia e do Vitória, era aqueles shortinhos fininhos que ele tinha na época que nós conheceu essa graça. E eu não vestia vestido nem saia. Eu só tinha, por misericórdia do Senhor, 2 saias que minha mãe mandou para mim, mas eu não gostava. Mas aí quando eu comecei a congregar, eu comecei a usar e eu passei. Toda quarta-feira, uma quarta eu ia com um, outra quarta eu ia com outro, uma quarta eu ia com outro. E assim sucessivamente, 1 ano e 2 meses. E a serva de Deus olhou para mim, o Senhor visitou ela e ela começou a chorar e disse ao servo, levante, vá agora lá no fórum e marque o casamento. Os papéis já estavam lá, mas não estava marcado. A gente já tinha dado a entrada de tudo, mas não estava nada, porque a gente não tinha condição de pagar. Pagar o quê? Uma certidão que na época custava R$5. Como era que nós ia pagar? E na hora de casar tinha que pagar. E as roupas que nós não tinha, isso tudo tribulava a minha cabeça. Eu nova, convertida, criava no Todo-Poderoso, já estava com a fé, mas era difícil, não era fácil. E ele foi. Quando ele veio, eu fiquei com as crianças. Quando ele voltou, veio, se acabou de dar risada e disse, marquei para quarta-feira. Eu olhei para ele, você é louco, ué? Você não sabe da nossa necessidade. E aquela serva olhou para mim e disse, irmã Jússi, amanhã, toma aqui esse dinheiro da passagem, amanhã eu quero que a irmã venha aqui a partir das 10 horas do dia, que Deus vai preparar algo para os irmãos. E eu fui naquele dia.
com as minhas 2 meninas de novo. Ela me levou na casa dela e chegando lá, ela abriu um guarda-roupa lotado de roupa e começou a jogar aquelas roupas em cima da cama e dizendo: irmã, o que a irmã sentir é o que a irmã vai casar. E eu, toda envergonhada, nunca tinha visto aquela fartura na minha vida. E ali ela começou a jogar. E ali quando chegou num vestido eu olhei, mas não gostei. Achei que estava muito curto, eu gosto mais de roupa composta. Eu já estava convertida. Veja bem, uma pessoa que não tinha roupa, mas era convertida, sabia como se comportar na presença do Todo-Poderoso. Isso é o quê? É deixar Deus trabalhar. É obedecer a voz. Porque ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A palavra é gloriosa. E muitos não lêem a palavra e nem colocam em prática. E vejamos que quando chegou no conjunto, Deus me visitou e visitou ela. E ela me mandou eu vestir, não deu direito em mim. Ela mandou que a costureira apertasse quando foi na quarta-feira. E aí sim, ela disse: diga ao seu esposo para ir lá em tal lugar que tem um servo de Deus esperando ele. E quando meu esposo foi, quando chegou lá, para a glória de Deus, estava o terno dele preparado, a minha roupa. Ela comprou roupa para minhas crianças, comprou sapato, tudo. Deus preparou tudo e o nome dele foi glorificado. E foi assim que eu me casei. E aí depois que eu me casei no dia 24, casei no dia 14 de maio, e no dia 24 de maio eu desci as águas do Santo Batismo. E aí a partir daquele momento Deus tomou os caminhos e preparou roupa para mim, porque até então eu não tinha roupa nem para congregar. Então, tudo isso é o quê? É teste. Então, pague os votos, faça a vontade do Senhor. Por mais pequeno que você acha insignificante, obedeça. Porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. Ah, mas eu acho pouco fazer isso para essa pessoa. Faço pouco, porque o muito vem a cada dia. E quando Deus te der o muito, você faz o muito. Mas se você tem um pouco de vida, é o pouco. Seja obediente. Vejamos que esse homem levou só o leite, mas quando ele viu aquela necessidade, ele sentiu no seu coração e deixou todo o dinheiro que estava na sua carteira. Veja como Deus trabalhou. E não ficou só no leite. Aquela casa foi suprida das outras necessidades. Um dá o leite. Se você não pode dar o outro vai dar. Mas faça a sua parte, mostre a diferença e seja obediente. Renuncie o mal. Renuncie os pecados, as concupiscências deste mundo. Ah, mas não é fácil. Mas será que foi fácil? Será que você acha que foi fácil que o Filho de Deus passou por mim, por você? Mas ele não passou? Ele não foi obediente ao seu pai? Seja obediente. Como é que diz que quer entrar no céu com bagagem? Nós não vai poder entrar no céu com bagagem. Porque o Senhor diz na sua palavra que entrará no céu. Ele vem buscar uma igreja lavada e remida no teu sangue. Os limpos de mão e puros de coração. E como é que você vai entrar naquele grande dia? Você tem desejo, mas não tem força de sair do pecado? Me desculpe a dizer, mas isso aí é porque você não quer. Que quando se quer, se conquista e se faz. Quando se quer uma casa de construção arrumada, você não luta? E porque pela sua vida espiritual, pela obediência do Criador, você também não pode lutar e renunciar? Eu penso dessa maneira, viu? Eu sou desse jeito. Curta, né, e verdadeira. Porque Deus diz na palavra dele: reconhecerei a verdade e a verdade te libertará. Deus me limpou, foi assim. Foi assim que o Senhor vem me limpando, vem tirando de mim as rapinas. Porque às vezes a gente luta tanto para ter o material e quando é o espiritual a gente bota dificuldade. E diz que vai para o céu, que quer ir para o céu dessa maneira. Mas com veste suja ninguém vai entrar. Tem que ser lavada. Tem que lavar as vestes no sabão do lavandeiro. Tem que pedir ao Senhor misericórdia toda hora. Porque nós pecamos no falar, no brincar. Em todos os momentos nós pecamos. Mas sejamos verdadeiros e obedientes, porque aqui esse homem foi obediente. E que Deus possa abençoar todos.